Se te animas a dançar este tango, eu me comprometi contigo. O homem rico começou a rir, humilhando a empregada de limpeza diante de todos os presentes na festa. Ele não percebeu que estava a brincar com a pessoa errada. Antes de começar esta emocionante história, partilhe em que cidade está a ver-nos nos comentários e clique em gosto para continuar a desfrutar do nosso conteúdo. O som dos cacos de vidro espalhou-se pela sala como uma explosão. Clarice Fonseca sentiu a intensidade de todos os olhares cravados na sua alma, enquanto as 5 taças de champanhe Dom Perignon se estilhaçavam no chão. O mármore de Carrara, formando um canal dourado que se estendia até os sapatos de couro italiano dos convidados, adornava o 15º andar da Torre Sampaio. No meio da festa de fim de ano mais exclusiva de São Paulo, Leandro Sampaio, com sua habitual brusquidão, interrompeu a negociação de 8 milhões de reais com os investidores japoneses. "Não pode ser!", exclamou ele, mostrando sua incapacidade de se comportar com decoro, mesmo depois de 3 anos trabalhando no local. 300 empresários, políticos e membros da alta sociedade desfrutavam de champanhe que custava R$ 1.000 a garrafa. Enquanto isso, fechamento de negócios que chegariam a bilhões em 2024. Era a demonstração do poder absoluto de Leandro no topo da sociedade paulistana. Clarice ficou imóvel no meio do desastre, segurando a bandeja vazia que custara R$ 2.800, feita em cristal austríaco. O seu uniforme azul desbotado contrastava de forma crua com os vestidos Valentino e os smokings Armani que a rodeavam. Durante 3 anos, ela limpava aqueles escritórios discretamente, como um fantasma, certificando-se de não perturbar aqueles que detinham o poder. "O senhor Sampaio, desculpe", murmurou, abaixando-se imediatamente para recolher os pedaços afiados. "O meu salto ficou preso no tapete e partiu-se", exclamou Leandro, a sua voz ecoando por toda a sala. "Quer que eu acredite que não sei andar de sapatos?" As risadas se espalharam como um murmúrio envenenado, espalhando-se como uma epidemia entre os grupos reunidos. Os assistentes apontavam com indiferença sutil. As mulheres cobriam a boca fingindo espanto. Leandro percebeu que tinha triunfado. O público, em vez de mostrar compaixão, decidiu transformar o incidente em seu próprio espetáculo de humilhação. "Atenção, senhores!", gritou ele, batendo uma colher de prata contra sua taça de cristal. "Agradeçamos a nossa eficiente equipe de limpeza." O silêncio que se seguiu foi sepulcral, mais desconfortável do que qualquer risada. Olhares tensos se fixaram em Clarice como flechas, observando cada um de seus movimentos enquanto ela recolhia os pedaços com as mãos trêmulas. Algumas damas da alta sociedade sussurravam comentários impiedosos. Os homens balançavam a cabeça, parecendo observar. "Leandro, por favor", implorou Helena Vasconcelos, esposa de um magnata dos negócios. A jovem já havia pedido desculpas. "Desculpas", Leandro respondeu com uma crueldade calculada. "Helena, você não entende como a vida real funciona. Sem consequências, essas pessoas nunca assumem a responsabilidade." O Dr. Fernando Costa, proprietário da maior rede de hospitais privados do país, aproximou-se com um sorriso malévolo. "Leandro, você deveria deduzir os danos do salário dela. Certamente são 3 meses de trabalho." 2 meses, esclareceu Leandro. Clarice era vista com absoluto desprezo. O preço do champanhe ascendia a R$ 2.800, enquanto o seu salário mensal era de apenas R$ 400. A notícia espalhou-se pela sala na velocidade da luz. Os executivos, com cálculos cheios de malícia, comentavam como era difícil encontrar pessoas capazes, mesmo para tarefas básicas. Cada palavra era um golpe direto no coração de Clarice. Mas ela continuou a recolher os copos em silêncio, rezando para que o sofrimento chegasse ao fim. Foi nesse momento que Leandro se dirigiu ao sistema de som. O primeiro, a sala encheu-se com o som do tango Por uma Cabeça, imortalizado em filmes de Hollywood.
Era a melodia preferida de Leandro, que usava para dar uma imagem de sofisticação aos seus convidados. E como se fosse uma competição, ele anunciou, aumentando o volume de forma calculada: "Que tal uma pequena experiência social?" Clarice sentiu o coração acelerar ao ouvir o tom de Leandro. Um tom que prenunciava uma humilhação ainda mais profunda. Ele aproximava-se dela passo a passo, tão teatral quanto um imperador que se prepara para ditar uma execução pública. "Esta é uma das mais requintadas expressões artísticas que a humanidade já criou", disse ele, dirigindo-se ao público cativado. "O tango argentino, música para paladares seletos, para mentes cultas que apreciam a alta cultura." Ele parou na frente de Clarice, obrigando-a a olhar para cima. A distância que os separava era enorme. Leandro, com a sua altura de 1,87 m, o seu fato caro, e o relógio Patek Philippe no pulso. Ela, com a sua altura de 1,63 m, o seu uniforme remendado e os seus sapatos pretos, 3 vezes recalchutados. "Farei uma proposta irrecusável à nossa excepcional funcionária", declarou Leandro, virando-se teatralmente para os assistentes. "Se ela conseguir dançar este tango de forma aceitável, uma pausa cheia de dramatismo, saboreada como um bom licor, casarei com ela aqui mesmo." A resposta foi uma onda de risos, um coro de zombarias e aplausos irônicos, gritos de "aceita!", tudo como num espetáculo grotesco. Os telemóveis foram imediatamente acesos, capturando o que prometia ser. O vídeo mais partilhado nas redes sociais paulistas tornou-se um fenômeno. "Imaginem a manchete", disse Leandro, mantendo viva a atmosfera de escândalo. Leandro Zampaio, CEO milionário, casava-se com a empregada doméstica que partiu vidros de alto valor. As risadas se amplificaram. Carolina Ferreira, herdeira de uma poderosa família do agronegócio, exclamou entre lágrimas de alegria: "Leandro, você perdeu a cabeça?" "Ela mal consegue segurar uma bandeja", respondeu ele, gabando-se diante de um público ansioso pelo espetáculo cruel. "Olhem para ela. Vocês realmente acreditam que esta mulher tem algum conhecimento de arte, de requinte, de dança?" Leandro voltou-se novamente para Clarice, oferecendo-lhe a mão com condescendência, como se fosse um rei concedendo um favor a uma humilde súplica. "Então, minha querida, aceita o desafio? Deseja tentar seduzir um marido rico com as suas habilidades artísticas?" O silêncio que se instalou estava carregado de uma expectativa venenosa. 300 pessoas observavam ansiosamente se a empregada de limpeza teria a coragem ou a imprudência de aceitar o massacre final, ou se, pelo contrário, fugiria chorando desconsoladamente como Leandro. Ele esperava em silêncio. Clarice permaneceu ajoelhada por um longo tempo, respirando profundamente, enquanto os restos de vidro arranhavam as palmas das mãos. Quando finalmente ergueu o olhar, algo em sua expressão havia mudado. Não era mais o olhar humilde da empregada humilhada, mas outra coisa, tão diferente que fez Leandro franzir a testa. "Senhor Sampaio", disse ela, levantando-se lentamente, "está a fazer esta proposta de forma oficial, diante de todas estas testemunhas?" "Claro que sim", respondeu ele com um sorriso, tentando esconder a surpresa que sentia pelo mudança de atitude. "Se você for capaz de dançar decentemente, eu caso com você hoje mesmo." "E se eu dançar bem?" Clarice respondeu com uma segurança inesperada. A pergunta, tão incomum, fez-no hesitar. "Bem, querida, mal consegues andar sem tropeçar. Vamos manter as coisas sensatas." "Responde à minha pergunta", insistiu ela, aproximando-se. "Se eu tiver um desempenho excepcional, melhor do que imaginas, o que acontece?" O ambiente na sala ficou ligeiramente tenso. Algo na atitude de Clarice tinha se transformado. A mudança era sutil, mas perceptível. Os ombros estavam mais eretos, a voz soava mais firme. O olhar era intenso demais para uma mulher humilhada. "Se conseguirem impressionar-me",
disse ele, recuperando a confiança. Então, casarei contigo e dar-te-ei 10.000 reais como presente. 20.000, respondeu Clarice sem hesitar. Está fora de si, Sr. Sampaio. Ou simplesmente não tem coragem de apostar de verdade em algo que considera impossível. A resposta desafiadora feriu o ego de Leandro diante do olhar da elite. Ser desafiado por uma empregada doméstica era inaceitável. 20.000, exclamou ele. Ponto final. Mas, ao cometer uma vergonha, exigiu ele: quero que peça desculpa de joelhos a cada pessoa neste lugar. De acordo, respondeu Clarice, e pela primeira vez em 3 anos, um sorriso iluminou o seu rosto. No entanto, algo naquele sorriso fez Leandro sentir um nó na garganta. Ela se inclinou e, para surpresa de todos, começou a desamarrar os sapatos pretos que usava para trabalhar. A sala a observava com interesse enquanto ela tirava os sapatos com cuidado, ficando descalça sobre o mármore frio. Em que diabos ela se meteu? Murmurou Patrícia. Marcos Santana respondeu que Oliveira, juíza do Tribunal de Justiça, estava enfrentando o escárnio de sua existência. No entanto, alguns observaram uma transformação na postura de Clarice ao se livrar dos sapatos. Os seus pés pousaram com precisão, os seus braços relaxaram de forma singular, como se tivesse se libertado de amarras invisíveis. Leandro, agora com um leve nervosismo, ofereceu-lhe: última oportunidade para desistir. Não quero que depois digas que não te avisei sobre o que vai acontecer. Clarice ignorou-o completamente e fechou os olhos, respirou fundo. E quando os primeiros sons da música foram ouvidos novamente na sala, começou a se mover com uma dança que ninguém esperava. Os seus braços se ergueram com uma elegância surpreendente, fazendo com que vários espectadores abrissem os olhos como se fossem redondos. Os seus pés descalços deslizavam pelo chão de mármore com uma agilidade que contrastava totalmente com a imagem da mulher de limpeza desajeitada e desengonçada. A sua cabeça movia-se ao ritmo perfeito da música, como se realmente compreendesse a sua essência. Ela começou a dançar, e um silêncio crescente tomou conta da sala. As risadas cessaram. Os sussurros foram interrompidos e os sorrisos zombeteiros se transformaram em olhares de espanto crescente. Clarice não estava apenas tentando dançar. Ela sabia dançar. Seus movimentos não eram impecáveis, mas eram seguros, competentes, até mesmo competentes demais para uma mulher em sua condição, que mal se esperava que pudesse andar sem tropeçar. Ela executava os passos básicos do tango com uma espontaneidade que fez Leandro sentir um frio a percorrer-lhe o estômago. A situação não estava a correr como ele tinha previsto. Ela devia tropeçar, envergonhar-se, sucumbir em lágrimas. Em vez disso, estava a dançar com autêntica graça. A música continuava, e Clara exibia a complexidade dos movimentos. Giros simples, mas executados com precisão. Passos que seguiam o ritmo com perfeição, expressões faciais que refletiam com sinceridade a emoção do tango. Amigo, sussurrou o doutor. Fernando a Leandro. Ela sabe dançar. É impossível, respondeu Leandro, com um suor frio percorrendo as suas costas, mas a realidade impunha-se. Todos contemplavam uma mulher da limpeza, a dançar tango, com uma habilidade que ninguém conseguia compreender. Não era uma dança de campeã mundial, mas sim uma execução de grande qualidade, muito boa, boa demais. Quando a música terminou, Clarice encerrou com um final simples, mas elegante, ficando numa pose que provocou suspiros involuntários na plateia. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que só foi quebrado pelos aplausos de alguém, suaves e hesitantes, seguidos por outros. Em pouco tempo, toda a sala aplaudia, mas não eram aplausos de alegria, e sim de surpresa, um eco do espanto que tomava conta de cada um ao tentar compreender o que acabavam de ver. Clarice, no centro da sala, respirava com serenidade, mantendo o olhar fixo nos olhos aterrorizados de Leandro.
Muito bem, senhor Sampaio, disse ela com uma voz que silenciou os aplausos hesitantes. Parece que consegui 20.000 reais. Leandro, pálido e visivelmente afetado, não conseguia compreender. Mas como? Como é que sabes dançar? Aprendi, respondeu ela, estendendo a mão em sinal de confirmação. Os 20.000, por favor, é impossível. Você, sendo uma mulher dedicada à limpeza, não poderia saber dançar, disse Clarice com a cabeça inclinada. Curiosa, essa sua perspectiva do mundo, senhor Sampaio. Um silêncio absoluto cobria o salão. A empregada, apesar da sua aparente incompetência, tinha dançado melhor do que a maioria dos convidados, e agora exigia uma aposta que Leandro tinha aceitado com a convicção de que era impossível perder. Ela reiterou os 20.000 reais, mantendo a mão estendida. 300. As testemunhas tinham ouvido a sua promessa. Leandro virou-se à sua volta à procura de uma saída, mas só encontrou olhares ansiosos. Tinha-se criado uma situação impossível, preso pela sua própria vaidade. Eu vou buscar o dinheiro, gaguejou, tentando sair com alguma dignidade de uma cena que não conseguia assimilar. No entanto, as dúvidas acumulavam-se na mente de todos os presentes. Como é que uma mulher da limpeza sabia dançar tango? Qual era a sua fonte de conhecimento? Por que nunca tinha revelado isso? E, acima de tudo, a pergunta que ficava era: qual era a verdadeira identidade de Clarice Fonseca? A noite mal começava, e aquela primeira surpresa seria apenas o início de uma série de descobertas que transformariam tudo para sempre. Os 20 seres humanos reais foram colocados sobre uma mesa de mármore. Notas recém-impressas de 200 reais, ainda com o cheiro da impressora. Quando Leandro voltou à sala 20 minutos depois, a sua expressão estava pálida. As suas mãos tremiam ligeiramente, e o fato de 20.000 reais parecia ter perdido o seu brilho característico. 300 convidados continuavam presentes, murmurando entre si sobre o que havia acontecido, ansiosos para não perder a próxima reviravolta do evento. Após aquele acontecimento inesperado, Clarice estava sentada numa poltrona de couro italiano, ainda descalça, saboreando um copo de água que Helena Vasconcelos lhe dera. O seu uniforme azul, embora continuasse simples e gasto, agora irradiava uma nova energia. Os olhares que recebia tinham mudado drasticamente. Ela não era mais a empregada de limpeza que passava despercebida, mas um enigma, um mistério que ninguém conseguia resolver. Pega o teu dinheiro, disse Leandro, entregando-lhe as notas com um gesto seco. Agora preciso de uma explicação. Como é que uma mulher consegue fazer uma coisa dessas? A necessidade de limpeza para dançar tango era palpável. Um silêncio sepulcral tomou conta do salão quando Leandro formulou a pergunta que todos se faziam. Imediatamente, os telemóveis foram levantados furtivamente para capturar uma resposta que prometia ser comovente. Clarice recebeu o dinheiro com serenidade. Contou cada nota sob o olhar cheio de raiva de Leandro e guardou-a no bolso do uniforme. Aprendi quando era jovem, respondeu ela laconicamente. Quando era jovem, onde? Perguntou o doutor. Fernando Costa. Aproximando-se com curiosidade, o médico perguntou: onde é que uma pessoa como você poderia ter aprendido tango? A pergunta foi um golpe duro, e Clarice, repetindo lentamente, uma pessoa como eu, deixou que a gravidade das palavras se instalasse no silêncio. A que se refere exatamente com isso, doutor? Perguntou. O doutor Fernando, consciente da armadilha em que tinha caído, corou. O que eu queria dizer, gaguejou, é que alguém que trabalha como mulher de limpeza normalmente não tem oportunidades de aceder a esse tipo de formação artística. Ah, compreendo, sorriu friamente Clary. Segundo você, então, quem trabalha na limpeza porque nasceu para isso? Nunca poderia ter tido outras possibilidades, outros desejos, outras habilidades. A sensação de desconforto era palpável. Muitos participantes baixaram o olhar, reconhecendo-se na verdade que ela expôs sobre o preconceito.
Não era isso que a senhora queria dizer, doutora? Perguntou Fernando, tentando justificar. É exatamente isso que a senhora expressou, respondeu Clarice. Ela levantou-se, caminhando descalça pela sala, com uma elegância que agora era impossível ignorar. Observaram-me durante 3 anos e acham que sempre fui apenas esta figura que observam hoje. Uma mulher de uniforme azul que limpa casas de banho e esvazia caixotes do lixo. Ficaram no centro da sala, no mesmo lugar onde minutos antes ela tinha dançado, sem imaginar que poderia ter existido uma vida antes deste trabalho, que ela poderia ter estudado, sonhado, alcançado coisas. Nunca se perguntaram? Perguntou Carolina Ferreira, a voz impregnada de incredulidade. Qual era a sua vida antes de ser empregada de limpeza? A pergunta ficou pairando no ar como um... O desafio era palpável. Clarice examinou os 300 rostos expectantes que a rodeavam, alguns com curiosidade, outros com desconfiança, todos emitindo julgamentos. Eu era bailarina, declarou. Finalmente. Um murmúrio percorreu a sala. Não era uma revelação inesperada depois do que tinham observado, mas ouvi-lo dito com tanta convicção teve um impacto poderoso. Bailarina, onde? Perguntou Leandro, com um tom carregado de condescendência. Numa ocasião, durante uma apresentação de cabaré, a malícia gratuita da pergunta incomodou vários, mas Clarice manteve-se firme. Na escola municipal de... Estudei dança em São Paulo, respondeu com tranquilidade. Estive lá dos 8 aos 18 anos. Depois mudei-me para Buenos Aires, onde fiz um aperfeiçoamento no Instituto Nacional de Dança. O silêncio na sala intensificou-se. Buenos Aires? Perguntou Helena Vasconcelos com verdadeira curiosidade. Era a meca do tango mundial. Estudar lá implicava uma formação séria e profissional. Deve ter sido muito caro? Perguntou Helena Vasconcelos. Recebi uma bolsa integral, explicou Clarice. Fui escolhida entre 500 candidatas brasileiras. I resided there for 4 years and... Depois, insistiu o doutor. Fernando, seu interesse agora era palpável. Clarice hesitou por um instante, como se avaliasse o quanto compartilhar. Depois, respondi que tinha voltado para o Brasil e trabalhado como bailarina profissional durante 8 anos. Dancei em teatros, eventos e competições. Marcos Santana aproximou-se e perguntou: que tipo de competições? Campeonatos regionais, nacionais, respondeu ela. Também participei em alguns concursos internacionais. E pagavam-te bem? Perguntou Carolina com um sorriso malicioso. Ganhava o suficiente para viver com dignidade fazendo o que amava. Clarice respondeu olhando fixamente para ele. Leandro, que ficara em silêncio enquanto processava a informação, exclamou: não faz sentido. Se era bailarina profissional, por que é que agora se dedica à limpeza? A pergunta que todos tinham em mente foi finalmente expressa. O ambiente ficou tomado por um silêncio expectante, à espera de uma resposta que pudesse esclarecer o enigma. Clarice respirou fundo, como se preparasse para revelar uma ferida do passado. Por que é que a vida aconteceu? Disse com simplicidade. Que tipo de vida? Replicou Leandro com fúria. É essa a resposta? Ou está a mentir sobre ter sido bailarina? Ou está a mentir sobre as razões pelas quais deixou de ser? Não estou a mentir, Sr. Zampaio, respondeu Clarice com a voz endurecida, a ponto de alguns convidados se afastarem. Mas não sou obrigada a justificar a minha vida pessoal. Claro que é, exclamou ele, perdendo completamente o controle. Trabalho para si há 3 anos. Tenho o direito de saber com quem estou a lidar. Você tem a obrigação de provar que faz o seu trabalho corretamente, replicou Clarice. E eu faço isso há 3 anos. Limpo o seu escritório, esvazio as lixeiras, limpo os banheiros. Sempre pontual, sempre impecável, sempre em silêncio. Mas você esconde a sua verdadeira identidade, repetiu Leandro. Clarice soltou uma risada amarga. Senhor Zampaio, em que momento se interessou pelo meu nome completo? Quando me perguntou de onde eu era, o que eu tinha estudado, se eu tinha família? Leandro tentou falar,
mas não encontrou resposta. Em 3 anos, nunca tinha demonstrado o mínimo interesse pela história de Clarice. Não, nunca, insistiu ela. Em 3 anos nunca me tratou como um ser humano com uma vida própria. Sonhos. Um passado. Para si, sempre fui apenas a empregada de limpeza. Um instrumento de limpeza. A tensão na sala era evidente. Muitos convidados admitiram tratar os seus próprios empregados de maneira semelhante. E agora que percebeu que sou mais do que um uniforme azul, continuou Clarice, quer respostas que nunca lhe importaram. A juíza Patrícia Oliveira interveio. Clarice, não pretendemos invadir a sua privacidade, mas deve compreender o nosso interesse. É raro ver uma bailarina profissional. Por que é incomum trabalhar como mulher da limpeza? Perguntou Clarice. Vocês acreditam que a competição garante o sucesso, que o talento evita tragédias pessoais, que indivíduos com capacidade são alheios às circunstâncias que os levam a aceitar trabalhos que não desejariam? A pergunta ficou no ar, incômoda e cheia de verdade. Olhem à vossa volta, respondeu Clarice, apontando para o elegante salão. Eles vivem numa bolha, onde acreditam que a posição social reflete a capacidade, que os pobres são. Os pobres são incompetentes e os ricos são superiores, tentou protestar Helena. Mas Clarice, com um sorriso irônico, respondeu. Não é assim, certo? Então, por que a surpresa ao ver que uma empregada de limpeza tem talento para dançar? Por que se assumiu que ela era incapaz simplesmente por causa do seu uniforme? O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Ninguém podia refutar a afirmação, pois todos estavam cientes de sua veracidade. Por 3 anos, continuou Clary, fui testemunha dessas festas nos salões, limpando-os durante todo esse tempo. Eu passava ao lado de vocês levando lixo, lavando copos, arrumando mesas. E nenhum de vocês parou para pensar quem era aquela mulher, que história ela tinha, que anseios ela nutria. O Dr. Fernando baixou o olhar, envergonhado. Tem razão, nunca me perguntei isso. É mais fácil não perguntar, afirmou Clarice. É mais confortável pensar que as pessoas que realizam trabalhos de serviço sempre estiveram lá, sempre estarão e merecem estar nessa posição. Leandro, que se sentia cada vez mais desconfortável durante a conversa, explodiu novamente. Chega dessa sociologia barata, eu quero... Ele queria saber o que levou uma bailarina a se tornar uma mulher de limpeza. Que dificuldades ela enfrentou? Drogas, álcool, dívidas. O silêncio tomou conta da sala após a crueza da pergunta. Muitos murmuraram em protesto, mas Clarice levantou a mão pedindo silêncio. Você realmente quer saber? Perguntou ela com uma voz que transmitia uma calma perigosa. Sim, eu quero saber. Então vou contar, disse Clarice, aproximando-se lentamente de Leandro. 5 anos atrás, era a primeira bailarina do Balé Municipal de São Paulo, com um salário mensal de R$ 8.000. Possuía um apartamento próprio, um carro estrangeiro, uma vida estável. Os assistentes ouviam fascinados, finalmente recebendo a narrativa que daria sentido a tudo. Era casada com Roberto Andrade, também bailarino. Meu companheiro durante 10 anos, éramos reconhecidos como um dos casais de tango mais destacados do Brasil. Clarice fez uma pausa, respirando fundo antes de enfrentar a parte mais complexa de sua história. Em março de 2019, durante nosso retorno de um concerto em Brasília, nosso veículo foi atingido por um motorista sob o efeito do álcool, a autoestrada. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Todos compreenderam que a narrativa não levaria a um final feliz. Roberto morreu na hora. Continuou a voz, com um tremor quase imperceptível. Eu, por minha vez, passei 3 meses no hospital, submetido a 5 operações na perna direita, 2 na anca, e 1 ano de reabilitação. A comoção era evidente em Helena Vasconcelos ao levar a mão à boca. Ao sair do hospital, percebi que a minha carreira de bailarino profissional tinha chegado ao fim.
A minha perna direita nunca mais recuperou a flexibilidade e a força necessárias para... Mas dançaste hoje, disse o doutor. Fernando suavemente. Danço para sobreviver, respondeu Clarice. Posso dar passos simples e fazer movimentos básicos, mas nunca poderei executar os saltos, piruetas e figuras complexas que os bailarinos profissionais exigem. A verdade a atingiu com força. De imediato, a atuação que tinha cativado a todos adquiriu uma nova dimensão. Não era uma bailarina a exibir o seu talento, mas uma ex-bailarina a desafiar as suas próprias limitações físicas para revelar vestígios do seu antigo esplendor. A perda de capacidade marcou-o após o acidente. Ele continuou em frente, mas perdeu o emprego na empresa. Sem Roberto, já não conseguia pagar o aluguer do apartamento. Vendeu tudo para cobrir as despesas médicas e mudou-se para um quarto alugado. Leandro, pálido e claramente afetado por uma história tão devastadora, tentava seguir em frente. Tentou dar aulas de dança, mas a lesão impedia-o de demonstrar os movimentos complexos. Tentou trabalhar em ginásios, mas a sua limitação física erguia-se como uma barreira. Tentou ser coreógrafo, mas a concorrência no mercado era feroz. E qual foi o seu caminho até chegar aqui? Patrícia perguntou gentilmente. Há 3 anos, ela se encontrava numa situação realmente difícil. Não conseguia pagar o aluguel e mal tinha recursos para se alimentar. Ela viu um anúncio de uma empresa de limpeza e decidiu se candidatar. Ela olhou diretamente nos olhos de Leandro. Durante a entrevista, o gerente perguntou se ela tinha alguma experiência relevante. Patrícia respondeu que tinha sido bailarina anteriormente. O gerente, com um sorriso, comentou que isso não era relevante para o trabalho de limpeza de casas de banho. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala, enquanto todos refletiam sobre aquela história comovente. A partir daquele momento, Clarice declarou: das 22 horas às 6 horas da manhã, trabalhei limpando escritórios para poder pagar um lugar numa pensão e comprar alimentos básicos. Durante 3 anos, fui ignorada por todos vocês. O sentimento de culpa tornou-se palpável. 300 pessoas perceberam que tinham tratado com falta de consideração alguém que estava a passar por uma tragédia pessoal com grande força. Clarice Helena aproximou-se deles com lágrimas nos olhos, expressando o seu pesar, algo que eles não tinham previsto. Nunca imaginaram, porque nunca pensaram nisso, afirmou Clarice, sem rancor, simplesmente como um facto terminado. E agora compreendem por que não conto a minha história, pois torna-se um espetáculo para aqueles que desfrutam de uma vida confortável. Leandro permaneceu em silêncio, visivelmente comovido. O seu orgulho tinha desaparecido completamente perante a dura realidade recém-descoberta. Senhor Sanaio, disse Clarice, ainda acredita que pessoas como eu merecem ser tratadas com desprezo por partir alguns copos de cristal? Leandro não conseguiu responder. Pela primeira vez em anos, Leandro Zampaio ficou mudo. 3 dias depois da festa, Clarice chegou ao trabalho à hora habitual, às 10 da noite. No entanto, naquela noite, algo estava diferente. Não apenas em seu estado de espírito, mas na atmosfera que a cercava. Os guardas noturnos a cumprimentaram pelo nome, um gesto inédito nos 3 anos em que trabalhava lá. A recepcionista do turno da noite lhe ofereceu um sorriso genuíno ao passar. Até mesmo os funcionários da outra empresa de limpeza a observavam com consideração. A história espalhou-se para além dos 300 convidados da festa, chegando a toda a internet. Vídeos gravados secretamente durante as apresentações tornaram-se virais nas redes sociais, com títulos impactantes como Mulher da Limpeza humilha, Chefe multimilionário com dança impecável e A vingança mais elegante já filmada. Em apenas 3 dias, os vídeos alcançaram mais de 3 milhões de visualizações. Clarice, deixando o uniforme no vestiário, vestiu roupas comuns, jeans pretos e uma camiseta branca. A partir daquele momento, ela não era mais apenas uma funcionária que cumpria seu horário de trabalho.
Os 20 mil reais haviam transformado sua realidade. Pela primeira vez em 5 anos, ela tinha dinheiro suficiente para tomar decisões, pensou Clarice. De repente, uma voz familiar ressoou no corredor. Era Joana Santos, a responsável pelos recursos humanos, que se aproximou correndo com um ar preocupado. Que bom que você chegou. O senhor Zampaio precisa de você agora, disse Clarice, intrigada. Leandro nunca ficava no escritório depois das 6 da tarde? Está aqui desde ontem, sussurrou Joana com um sorriso significativo. Não saiu do escritório, mal comeu. Os funcionários dizem que está a acontecer uma espécie de crise. Para Joana, isso era evidente, pelos corredores que já conhecia, mas agora com uma nova confiança. Avançava com a cabeça erguida, deixando para trás a postura humilde que adotara nos últimos 3 anos. Ao chegar à sala principal, encontraram Leandro sentado à sua secretária de mogno, rodeado de papéis e com um ar desalinhado. Não usava gravata. A camisa estava amarrotada e o cabelo despenteado. Clarice, disse ele ao vê-la entrar, com a voz abafada pelo cansaço. Preciso de falar consigo. Sobre o que, senhor Sampaio? Sobre muitas coisas, respondeu ele com um suspiro profundo. Sobre o que aconteceu na fiesta. Depois do que me disseste, duvidei de como te tratei durante todos estes anos. Clarice acomodou-se na cadeira em frente à secretária, cruzou as pernas e esperou pacientemente. Não ia facilitar-lhe as coisas. Não consegui descansar bem nos últimos 3 dias, continuou Leandro. Estou a pensar na tua história, no acidente, no que passaste e, acima de tudo, em como te tratei sem saber de nada disso. Isso magoa-te? Perguntou Clarice com franqueza. Muito, admitiu ele, mas não apenas por sentimento de culpa. Frustra-me porque me fez refletir sobre algo em relação a mim mesmo que não queria observar. O quê? Leandro levantou-se e dirigiu-se para a janela, contemplando a cidade sob a luz da noite. Sou precisamente o tipo de pessoa que sempre detestei quando era criança, confessou. A declaração surpreendeu Clarice, pois era a primeira vez que percebia um lampejo de verdadeira vulnerabilidade em Leandro. O meu pai era pedreiro, continuou ele, de costas para ela. E a minha mãe, dona de casa. Cresceu vendo como os patrões tratavam a sua mãe com desprezo, e os engenheiros, o seu pai como se fosse um ignorante. Clarice franziu a testa. Não tinha previsto essa revelação. Jurei a mim mesmo que quando se crescesse, seria diferente. Trataria com respeito aqueles que trabalhassem para mim. Nunca faria a ninguém o que fizeram aos meus pais. Virou-se para olhar para ela, e naquele momento, ela mostrou-me que eu me tinha tornado um daqueles insensatos que humilhavam a minha família. Senhor Zampaio, disse Clarice com serenidade. Reconhecer isso é um começo, mas reconhecer não elimina 3 anos de humilhações. Eu entendo. Ela sentou-se novamente. É por isso que lhe faço uma proposta. De que natureza? Leandro respirou fundo. Quero oferecer-lhe um emprego genuíno, não subcontratado. Não trabalho como empregada de limpeza, mas como coordenadora cultural da empresa. Clarice começou a rir. Coordenadora cultural. Senhor Zampaio, isto é uma construtora? Eu sei. E as construtoras precisam de eventos, comunicação com o público e atividades para os seus trabalhadores. Tem experiência no mundo artístico? Tem experiência em organizar eventos? Limpo casas de banho, Sr. Zampaio. Não tenho experiência em eventos, mas pode aprender e eu posso orientá-la. Clarice observou-o com atenção. Quanto seria o salário? Um salário de 5.000 reais por mês, com contrato, assistência médica e vale-refeição. Era mais do triplo do salário que recebia como empregada de limpeza. Mas algo na oferta a deixava inquieta. Por que faz isso? Perguntou ela. Envergonhado, ele confessou. Mas também porque percebi que tenho uma funcionária capaz que está a fazer um trabalho inadequado há 3 anos.
Como sabe que sou capaz? Nunca me mostrou nada além de tarefas de limpeza, disse Leandro com simplicidade. Eu vi-te dançar, respondeu ele, e vi a disciplina, a técnica e a dedicação que isso requer. Alguém que atinge esse nível de mestria em qualquer área tem a capacidade de aprender outras coisas. Clarice ficou em silêncio por alguns minutos, refletindo sobre a proposta. Era atraente, mas havia algo importante que ela precisava esclarecer. Senhor Sampaio, quero ser transparente. Se aceitar esta oferta, não será por compaixão ou por uma necessidade de aliviar o seu sentimento de culpa. Eu sei disso. Falo-ei porque preciso do dinheiro. E se, em qualquer ocasião, tentar humilhar-me novamente, irei embora e revelarei tudo o que sei sobre como trata os seus funcionários. Leandro engoliu em saliva. Está bem. E tenho uma condição adicional. Que condição? Quero que modifique a forma como trata todos os. Este problema dos funcionários terceirizados não afeta só a mim, disse Clarice, inclinando-se para a frente. Quero que implemente um programa de respeito para todos os funcionários. Reuniões mensais onde possam expressar sugestões ou preocupações sem medo de represálias. Que conheças pessoalmente cada trabalhador neste edifício. É uma exigência, uma mudança necessária. Se realmente queres melhorar a tua imagem, deve ser para todos, não só para mim. Leandro hesitou, pois a proposta significaria uma transformação profunda na cultura empresarial. E se não concordares, então recuso. A sua oferta é aceita, e continuarei a trabalhar como empregada de limpeza. No entanto, agora todos sabem quem eu sou. Será difícil que me humilhem novamente. Foi uma jogada inteligente. Clarice conseguiu o poder de negociação que antes lhe faltava. Está bem, respondeu Leandro, mas vai ajudar-me a implementar essas mudanças. Não consigo fazer isso sozinho. Está bem, respondeu Clarice, estendendo a mão, mas com uma última condição. Uma última coisa, acrescentou ela. Quero trabalhar em tempo parcial durante 2 semanas. Quero treinar pessoalmente a minha substituta nas tarefas de limpeza. Não vou abandonar as pessoas que dependem deste emprego. Leandro apertou-lhe a mão, surpreendido pela lealdade que ela demonstrava, mesmo perante uma oportunidade melhor. Clarice, disse ela ao levantar-se para sair. Posso fazer-lhe uma pergunta? Claro. Por que nunca me contou a sua história? Em 3 anos nunca mencionou que era bailarina. Clarice parou na entrada. Descobri que as pessoas não apreciam histórias complexas. Procuram funcionários simples, previsíveis, que não os obriguem a questionar as injustiças sociais. E, naquele momento, isso fez-vos refletir. Um sorriso, o primeiro durante toda a conversa, iluminou o seu rosto ao perceber que tinha mais poder do que pensava. Quando Clarice saiu da sala, Leandro ficou sozinho com os seus pensamentos. A transformação que ela tinha provocado nele era profunda e perturbadora. Durante anos, tinha-se convencido de que era um chefe justo e respeitável. Agora, descobrir o contrário foi um duro golpe. Mas havia algo mais que o incomodava. Desde a festa, nos últimos 3 dias, ele não conseguia parar de pensar em Clarice. Não por mera admiração ou respeito profissional, mas por algo mais profundo. Havia em sua força, na dignidade com que enfrentara anos de humilhações, um encanto que o cativava de uma maneira que ele não conseguia compreender. 2 semanas depois, Clarice começou oficialmente o seu trabalho como coordenadora cultural. A sua primeira iniciativa foi organizar um evento de integração para todos os funcionários, incluindo não só os diretores, mas também os guardas, as empregadas de limpeza, os manobristas e as recepcionistas. Pela primeira vez na história na empresa, todos foram tratados com igualdade. Leandro, ao observar a sala lotada de funcionários de todos os níveis, conversando com entusiasmo, perguntou: como conseguiu envolver os trabalhadores externos? Clarice respondeu: falei com cada um pessoalmente. Ofereci-lhes um evento autêntico, não um mero cenário para fotos,
E eles acreditaram em mim. Acreditaram em mim porque faço parte deles. Sabem que não os decepcionaria. Leandro via claramente como ela se movia pelo evento, falando com cada funcionário pelo nome, mostrando interesse pela família e pelos problemas surgiram a partir das sugestões. Sampaio, por sua vez, possuía um talento inato para as relações humanas que nunca havia reconhecido. Senhor Sampaio, disse José, um dos guardas noturnos, com voz trêmula ao se aproximar. Importa-se que eu fale consigo? Claro, José, o que se passa? Clarice mencionou que gostaria de ouvir as sugestões dos funcionários. José, respirando fundo, continuou. É sobre os uniformes dos guardas. Estão muito velhos e rasgados. Temos vergonha de usá-los, mas nunca encontramos uma maneira de pedir novos, que eles seriam substituídos. Leandro ficou surpreso. Era algo simples que nunca tinha observado. Quantos uniformes precisam? Somos 6 guardas. Com 2 uniformes por pessoa, seria suficiente. Considerou o problema resolvido. Na segunda-feira teriam uniformes novos. José ficou muito feliz. Era mesmo tão simples. Tão simples. Quando José se afastou, Clarice aproximou-se de Leandro. Veja como é fácil fazer a diferença na vida das pessoas. Nunca tinha reparado nos uniformes. Confessou. Porque nunca os tinha observado com atenção, respondeu Clarice. Só se concentrava nas tarefas, não nas pessoas. Na festa, outros funcionários aproximaram-se com propostas simples. Otimizar a iluminação do estacionamento, reparar o ar-condicionado nos camarins, servir café de melhor qualidade na área dos funcionários. Pequenas melhorias que, no entanto, faziam uma grande diferença na qualidade de vida no trabalho. Clarice, disse Leandro ao final do evento. Gostaria de jantar comigo? A pergunta a deixou perplexa. Como um chefe que convida uma funcionária ou como um homem que... Leandro recebeu um convite de uma mulher. A crua sinceridade da incerteza o fez hesitar. Não tenho a certeza, por isso recuso, respondeu ele. Quando souberes, convida-me novamente. Ela foi-se embora, deixando Leandro perplexo, mas com uma sensação de intriga. Nas últimas 2 semanas, Clarice tinha transformado não só a sua empresa, mas também algo dentro de si, e começou a suspeitar que essa transformação estava apenas a começar. 3 meses depois, a empresa havia passado por uma mudança radical. Os colaboradores externos agora faziam parte das reuniões mensais. Um programa de sugestões havia sido implementado e teve um impacto significativo. A rotatividade de pessoal diminuiu consideravelmente, e Clarice ganhou um profundo respeito dentro da organização. No entanto, para Leandro, o mais notável era a mudança que ele próprio havia experimentado. Ele estava começando a perceber que seu interesse por Clarice transcendia a admiração profissional. Uma pergunta o assombrava insistentemente. Ele tinha alguma chance real com ela? 6 meses após a festa que mudou tudo, Clarice se viu em seu novo escritório, pequeno, mas respeitável, no 12º andar, com a sua vista panorâmica da cidade e uma placa que anunciava Coordenadora de Relações Humanas. Refletia a evolução do seu papel. O título já não era apenas um reflexo da sua função organizacional, mas agora abrangia um espectro mais amplo, sendo o elo de ligação entre a direção e os funcionários de todas as hierarquias. Era sexta-feira, às 6 da tarde, quando tudo mudou. Clarice tem que ver isto, exclamou Johanna Santos ao entrar no seu escritório com um tablet na mão e um rosto cheio de terror. Foi publicado recentemente na secção social de... No estado de São Paulo, Clarice recebeu um tablet e leu a manchete que lhe causou um arrepio. O empresário milionário contrata sua ex-amante como funcionária após humilhação pública, dizia o título. O artigo, escrito por Estela Moreira, uma conhecida colunista social famosa por seus ataques à reputação alheia, apresentava uma versão completamente alterada dos acontecimentos. O texto sugere que Clarice, uma ex-bailarina em decadência,
teria seduzido o empresário Leandro Sampaio para conseguir um emprego falso em sua empresa. O artigo dá a entender que a transformação da empresa era uma fachada para esconder um romance extraconjugal e que Clarice tinha usado a sua beleza para extorquir R$ 20.000 do homem rico. Quem divulgou esta informação? Perguntou Clarice, com a raiva tomando conta dela. Não sabemos, mas há provas adicionais. Joana deslizou o dedo pelo ecrã. O artigo detalha aspectos que só alguém presente na festa poderia saber. Alguém que estava lá revelou a história à jornalista. Clarice continuou a ler, e as coisas ficavam cada vez piores. Cada detalhe estava lá. A repórter tinha fotos dela entrando no prédio, descrições precisas do seu uniforme de trabalho e até informações sobre o seu salário atual. Alguém tinha montado um arsenal para destruir a sua reputação. Uma fonte anônima, como Joana apontou, tinha dito textualmente: Joana seduziu o chefe com uma dança sensual e agora ele a mantém. Era evidente que havia algo mais do que uma relação profissional entre eles. O telemóvel de Clarice tocou. Era Leandro. Clarice leu o artigo? Acabei de encontrar. Quem fez isso, Leandro? Não sei, mas vou descobrir. Estou a caminho do escritório agora. Não é necessário. Posso tratar de tudo sozinha. Não podes. Isso afeta toda a empresa. E, acima de tudo, a ti. Clarice desligou o telefone e levantou-se. 6 meses de esforço para ganhar respeito e construir uma nova vida tinham sido apagados por um artigo de jornal. Mas ela não iria desistir passivamente. Joana convocou uma reunião urgente com todos os funcionários. Agora, Clarice, tenha certeza? Talvez fosse mais prudente esperar. Mas não vou fazer isso. Quero todos no auditório em 15 minutos. 1 hora depois, o espaço da empresa estava lotado. Funcionários de todas as áreas estavam presentes, muitos com rostos preocupados. A notícia se espalhou como fogo nas redes sociais e todos estavam a par do escândalo. Sem nenhum roteiro preparado, ela vestia uma blusa azul escura e calças pretas, uma combinação simples, mas elegante, que se tornara sua marca registrada. Quando o silêncio caiu, ela começou a... Sei que todos vocês leram ou ouviram falar sobre o artigo publicado hoje, disse ela, sua voz enchendo o espaço. E tenho certeza de que muitos estão se perguntando sobre sua veracidade. Um murmúrio percorreu a audiência. Com um gesto, Clarice pediu silêncio. Vou contar-vos exatamente o que aconteceu. Não a versão da jornalista, nem a versão manipulada para prejudicar a minha imagem, mas a verdade. Durante 20 minutos, ela contou a história. A humilhação na festa, o baile, a apresentação, a sua trajetória como bailarina, o acidente, os 3 anos a realizar tarefas de limpeza, tudo exposto sem censura, sem diminuir a importância dos fatos, sem tentar fazer-se de vítima. O artigo afirma que seduziste o Sr. Sampaio, continuou ela. A realidade é que durante 6 meses de colaboração, nunca estabelecemos qualquer tipo de vínculo pessoal. Ele convidou-me para jantar uma vez, o que recusei. Motivo da sua recusa? Exclamou alguém da plateia. Porque mantenho uma separação estrita entre a minha vida pessoal e profissional. E porque um homem que me tratou com desprezo durante 3 anos deve provar que passou por uma mudança genuína. Antes que eu avalie qualquer proposta, a sinceridade crua silenciou a plateia. O artigo também afirma que o meu trabalho é fictício, continuou ele. Aqueles que trabalham comigo sabem se isso é verdade. Em 6 meses, implementamos iniciativas para melhorar a qualidade de vida e reduzimos a taxa de rotatividade em 40%. Foram estabelecidos canais de comunicação que antes não existiam. Agradecimentos espontâneos surgiram da plateia. José, o segurança, levantou-se. Clarice, tu transformaste esta empresa. Qualquer um que diga que o teu trabalho é ficção é... Enquanto outros funcionários intervinham, Ana, a empregada de limpeza, fez-nos compreender que tínhamos direitos.
Carlos, do armazém, também nos apoiou. Graças a ela, pela primeira vez em 5 anos, os nossos uniformes foram trocados. O apoio era sincero. Mas Clarice sabia que uma única declaração poderia arruinar tudo. No entanto, há uma verdade no que foi publicado que devo reconhecer, disse ele, silenciando novamente a audiência. É verdade que algo mudou entre o Sr. Sampaio e eu nos últimos meses. Um murmúrio espalhou-se pela sala. Era a primeira vez que ele falava. A sua declaração pública sobre a sua relação com Leandro apanhou todos de surpresa. Ele passou por uma mudança profunda, não superficial nem por necessidade. Vi como ele reconhece os seus erros e se esforça para corrigi-los. Observei alguém que tinha tudo e agora usa a sua influência para melhorar a vida dos outros. Fez uma pausa, respirando profundamente. E sim, comecei a sentir algo por ele. Um sentimento genuíno. Não baseado em dinheiro ou suposições, mas no homem em que ele se tornou. Clarice nunca tinha mencionado os seus. Então, a jornalista estava certa? Perguntou alguém. Clarice negou veementemente, afirmando que a jornalista tinha distorcido tudo. Segundo ela, a jornalista tinha transformado uma história de crescimento pessoal e profissional num escândalo sem fundamento. O respeito mútuo numa história fora de lugar e o trabalho honesto numa questão de favoritismo sexual. Nesse momento, Leandro entrou no auditório. Ele percorreu o corredor central sob o olhar de todos os presentes. Subiu ao palco com um olhar firme. Clarice não conseguia decifrar o enigma. Ao chegar ao microfone, perguntou: "Posso falar?" Clarice assentiu, afastando-se para lhe dar espaço. "Encontrei o responsável pela divulgação da história", declarou sem rodeios. Foi Carolina Ferreira, que estava presente na festa há 6 meses. Ela vendeu a informação à jornalista por motivos de vingança pessoal. Um murmúrio de espanto espalhou-se pelo auditório. Carolina tinha perdido um contrato de 10 milhões com a nossa empresa no mês anterior. Em seguida, acrescentou: "Ele decidiu vingar-se atacando o nosso prestígio através da Clarice. Leandro." O seu olhar pousou em Clarice no palco, mas havia um detalhe que ela desconhecia ao forjar essa história. Um detalhe que tornava as suas mentiras irrelevantes. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. O auditório mergulhou num silêncio sepulcral. "Clarice Fonseca", disse ele enquanto se ajoelhava no palco. "Transformaste a minha vida de uma forma que eu nunca imaginei. Ensinaste-me que o verdadeiro poder reside em elevar os outros, em vez de degradá-los. Mostraste-me que o respeito se conquista com ações, não com discursos." Clarice ficou petrificada. Não conseguia acreditar. Eu antecipei esse momento, especialmente em público. Durante esses meses, observei como transformaste não só esta empresa, mas também a minha própria pessoa. A tua força, a tua dignidade, a tua capacidade de perdoar sem esquecer, tudo isso me impressionou profundamente. Ele abriu a caixa, mostrando um anel de diamante simples, mas elegante. "Queres ser minha esposa?" A resposta da plateia foi imediata. Gritos, aplausos, algumas lágrimas. Era um final digno de um filme, algo inesperado na vida real. Mas Clarissó respondeu. Leandro, dirigindo-se ao microfone para que todos ouvissem, perguntou: "Estás a pedir-me em casamento? Queres provar algo à imprensa ou realmente desejas casar comigo?" A pergunta, crua e sem filtros, deixou o público em silêncio novamente. Era típico de Clary, sempre direta. "Peço-te em casamento porque descobri que não consigo imaginar a minha vida sem ti", respondeu ele, ainda de joelhos. "Porque me inspiraste a ser um homem melhor e porque, se aceitares, quero dedicar o resto da minha vida a provar que mereço o amor de alguém tão excepcional como tu." Clarice observou-o por longos momentos. Em seguida, dirigiu o olhar para o público, para os funcionários que tinham passado a fazer parte no seu círculo familiar, rodeado de pessoas que admirava e em quem depositava a sua confiança.
Leandro Zampaio declarou: durante 3 anos, humilhaste-me, deste-me uma oportunidade baseada na culpa, ganhaste-me com mudanças autênticas. Ajoelhou-se diante dele. E agora, no meio de um escândalo mediático, pedes-me para casar contigo. O silêncio tomou conta do auditório. A resposta foi um sim retumbante. A euforia que se desencadeou foi avassaladora. 300 funcionários levantaram-se dos seus lugares, aplaudindo, gritando, chorando. Era mais do que um compromisso. Era a conquista da justiça. A justiça manifestou-se na transformação, demonstrando que as pessoas podem mudar. No momento em que Leandro colocou o anel no dedo de Clarice, ela dirigiu-se à jornalista que tinha escrito o artigo, expressando com firmeza, no meio da alegria: agradeço a oportunidade que me deu de esclarecer publicamente que a minha posição foi alcançada através do esforço, não pela sedução, e que me deu a possibilidade de conseguir um compromisso perante toda a minha comunidade profissional. A plateia explodiu em risos e aplausos ainda mais intensos, e Carolina Ferreira continuou: agradeço por teres me mostrado que existem pessoas que preferem destruir os outros, em vez de se esforçarem para conseguir o que desejam. Tu me ensinaste que tipo de pessoa eu nunca quero me tornar. Quando saíram do palco de mãos dadas, Clarice compreendeu que ainda os aguardavam desafios. A opinião pública continuaria especulando, os detratores duvidando e as dificuldades surgiriam. Mas, pela primeira vez em 5 anos, ela não passaria por isso sem apoio. 3 meses após o pedido de casamento que aconteceu no auditório, Clarice estava diante do seu reflexo no espelho da sala. A beleza mais exclusiva de São Paulo estava a transformar-se, numa mudança que ia muito além da estética. A mulher que se refletia no espelho já não era a colaboradora anônima, nem a funcionária em ascensão. Era uma noiva radiante, pronta para se casar com um homem que tinha sido seu principal adversário e que agora se tinha tornado seu amor mais profundo. O seu vestido, uma obra-prima de seda italiana com bordados intricados, foi desenhado especialmente para ela pelo talentoso Ronaldo Fraga. Elegante, sofisticado e descomplicado. Os excessos, tal como Clarice sempre desejara nos seus sonhos de finais felizes. Estás linda, sussurrou Marina Fonseca, a sua irmã mais nova, enquanto ajeitava o véu com os olhos marejados. Roberto teria ficado tão orgulhoso. A lembrança do seu falecido marido fez Clarice respirar fundo. Às vezes, a culpa por ter reencontrado a felicidade, por amar novamente após a tragédia, me atingia. Mas eu tinha compreendido que honrar a memória de Roberto consistia em viver intensamente, não em me deixar consumir pela dor. Se isso tivesse acontecido, ele teria ficado feliz, respondeu Clarice, acariciando discretamente a pequena pulseira que antes pertencia a ele. E ficaria feliz que eu tivesse encontrado alguém que me tratasse como ele me tratava. Fora do salão, a atividade era frenética. A igreja de Nossa Senhora do Brasil, no bairro Jardim Europa, se preparava para receber 400 convidados. Não era apenas um casamento, mas um evento que chamara a atenção da mídia de todo o país. A história da mulher que trabalhava como faxineira e se casara com seu chefe multimilionário virou viral internacionalmente, com publicações em jornais de 12 países. Mas a situação não era ideal. Joana Santos entrou na sala com um olhar preocupado. Preciso de lhe contar uma coisa. O que se passa? Carolina Ferreira está a causar problemas. Alugou um carro equipado com altifalantes e está a percorrer a cidade a espalhar rumores de que o casamento é uma encenação publicitária. Joana suspirou. A maldade de Carolina continuava presente mesmo depois de 3 meses a tentar arruinar a sua felicidade. E como se não bastasse, acrescentou Joana com hesitação, ele conseguiu reunir um grupo de manifestantes para protestar em frente à igreja. Eles dizem que és uma pessoa que se aproveitou de um homem rico. Aproximadamente quantas pessoas? 50, mas fazem barulho suficiente para interromper a celebração.
Clarice olhou-se no espelho. 3 horas para o casamento e uma nova dificuldade para resolver. Parecia que o destino estava a testar a sua decisão até o último momento. Marina, disse ela à irmã, emprestas-me o teu telemóvel? Clarice discou um número que tinha gravado na memória. Leandro, é a Clarice. Espera em frente à igreja. Não te preocupes com isso. O seu tom do outro lado da linha era sereno e confiante. Já estou a tratar disso. De que maneira? À minha maneira. Confia em mim. 1 hora depois, quando a procissão nupcial chegou à igreja, a situação que se apresentava na entrada era, no mínimo, estranha. 50 manifestantes com cartazes contra Clarice estavam em frente a mais de 200 pessoas que a apoiavam, funcionários da empresa, vizinhos da pensão onde ela morava, ex-colegas da escola de dança, pessoas comuns que se identificavam com a sua história. Clarice, Clarice, Clarice! Ela exclamava. Ao vê-la sair do carro, a multidão explodiu em aplausos. José, o guarda noturno, exibia um cartaz enorme que dizia: Obrigado por nos ensinar a nossa dignidade. Ana, da equipa de limpeza, tinha os olhos marejados enquanto exclamava: Você merece toda a felicidade do mundo. Era impossível conter a emoção. Depois de anos a sentir-se invisível, esquecida, sem valor, agora centenas de pessoas tinham abandonado seus planos de sábado para defendê-la publicamente. Como é que souberam? Perguntou-lhe José quando se aproximou. Leandro, o chefe, pediu ajuda a todos os funcionários da empresa. Ele esclareceu sua posição, afirmando que não permitiria que ninguém estragasse o casamento da mulher que havia transformado a vida de todos eles. Carolina Ferreira, cercada por manifestantes aparentemente contratados, parecia visivelmente frustrada ao constatar que sua tentativa de sabotagem havia resultado em uma demonstração ainda mais contundente de apoio a Clary. Isso não vai durar, exclamou ela ao ser filmada pelas câmaras. Quando ele se cansar dela, todos verão que eu estava certa. Um jornalista da Globo dirigiu-se à senhora Ferreira. Pode explicar as razões por trás da sua tentativa de sabotar o casamento de 2 pessoas? Por que essas pessoas se amam? Exclamou ela, perdendo completamente o controlo. É uma mentira total. Ela seduziu-o, manipulou-o. É uma oportunista, uma interesseira. Mas não tem provas, não é verdade? Insistiu o jornalista. E não é verdade que tentou vender informações falsas à imprensa com o objetivo de vingança empresarial. Carolina corou ao perceber que tinha caído numa armadilha. As câmaras registraram a sua expressão de raiva e frustração, transmitindo-a em tempo real para todo o país. Do outro lado da rua, Clarice contemplava a situação com uma mistura de sentimentos. Uma mistura de sentimentos a inundou. Compaixão por Carolina, que se autodestruía publicamente por rancor, e alívio porque a verdade finalmente estava ficando evidente para todos. Quando Leandro, impecável em um smoking Hugo Boss, apareceu ao seu lado, ela sorriu e entrelaçou o braço no dele. A entrada na igreja foi um momento emocionante. A nave encheu-se não só de membros da elite empresarial, mas de uma diversidade de pessoas de todas as esferas sociais. No primeiro lugar, ao lado da noiva, estavam sentados os funcionários da empresa, as mulheres da limpeza, os guardas, as recepcionistas, todos vestidos com as suas melhores roupas, sentindo um profundo orgulho por testemunhar o casamento da mulher que tinha transformado as suas vidas. Do lado do noivo, os seus pais, o ex-pedreiro e a ex-empregada doméstica, estavam comovidos com lágrimas de felicidade. Eles se reconciliaram com Leandro depois de descobrirem a sua transformação, e agora aprovavam sem reservas a decisão do seu filho. Quando a música começou, Clarice percorreu sozinha o corredor central. Ela havia tomado a decisão de não ter padrinhos homens. Ela estava ali porque nenhuma outra pessoa a teria entregue, pois tinha chegado por vontade própria, como uma mulher independente que tinha escolhido partilhar a sua vida. Cada passo que dava
era uma demonstração de triunfo. Um triunfo sobre a tragédia que quase a aniquilou. Sobre anos de humilhações e esquecimento. Sobre os preconceitos que tinham tentado determinar o seu valor com base num uniforme e numa posição social. Ao chegar ao altar, Leandro ficou visivelmente emocionado. "Estás deslumbrante", murmurou. "Tu também", respondeu ela, ajustando-lhe a gravata com carinho. O padre Francisco, que tinha ouvido as confissões de Clarice durante os seus momentos mais difíceis na paróquia, conduziu a cerimônia com palavras que comoveram a todos. Ele havia testemunhado os momentos mais dolorosos de Clarice e agora celebrava sua transformação total. Através de Leandro e Clarice, eles nos mostram que a transformação é possível, que as pessoas podem reconhecer seus erros, mudar seu comportamento e alcançar a redenção através do amor verdadeiro. Quando chegou a hora da votação, Leandro foi o primeiro. "Quando te conheci, Clarice, eu era um indivíduo presunçoso que julgava as pessoas pela aparência, não pela essência. A tua presença revelou-me que o verdadeiro valor está no caráter, na dignidade e na maneira como tratamos aqueles que não podem retribuir-nos nada." A sua voz falhava devido à emoção. "Mostraste-me que o verdadeiro poder reside na elevação do próximo, não na sua degradação. Que a verdadeira riqueza está nas conexões genuínas, não no dinheiro." Ele respirou fundo. "Prometo cumprir o... Daqui em diante, dedicarei o resto da minha vida a ser digno do teu amor. Garanto que nunca mais julgarei ninguém pela sua aparência física. Prometo usar a minha posição para causar um impacto positivo na vida daqueles que precisam." A igreja ficou em silêncio profundo, muitos com lágrimas nos olhos. Chegou a vez de Clarice. "Leandro, quando nos conhecemos, tu me consideravas invisível. Durante 3 anos fui simplesmente tua empregada, mas aprendi que às vezes a fragilidade é necessária para nos reconstruirmos com mais força." Ela olhou fixamente nos olhos dele. "Tu me humilhaste. Trataste-me com desrespeito. Fizeste-me sentir insignificante. No entanto, quando admitiste os teus erros e decidiste mudar de forma genuína, provaste que o ser humano pode evoluir." As suas lágrimas refletiam o seu arrependimento. "Ensinaste-me que perdoar não significa esquecer, mas sim dar uma oportunidade à mudança autêntica. Convenceste-me de que o amor verdadeiro se constrói sobre o respeito mútuo, não sobre o conforto." Pegando as mãos dela, ele disse: "Prometo acompanhar-te neste processo de transformação. Prometo que nunca deixarei que voltem a ser como antes. Prometo construir contigo uma união baseada na igualdade, no respeito e no amor verdadeiro." Quando o padre disse: "Podem selar com um beijo", a congregação encheu-se de aplausos. Não eram apenas demonstrações de alegria, mas também de justiça. Uma confirmação de que finais felizes também podem existir na vida cotidiana. Ao sair da igreja, os recém-casados foram recebidos com uma chuva de pétalas de rosa e aplausos de carinho. As câmaras registraram cada momento, transmitindo em tempo real uma narrativa que motivava. Inúmeras pessoas tinham desaparecido. Carolina Ferreira e os seus seguidores tinham desaparecido, envergonhados pela exibição pública de que estavam completamente errados. "Como se sente ao ser a senhora Sampaio?" perguntou-lhe um repórter. "Sinto-me como Clarice Fonseca Sampaio", respondeu ela com um sorriso. "Uma mulher que mantém sempre presente as suas origens, mas que agora tem claro o seu destino." A celebração seria realizada no salão do Copacabana Palace. Mas antes, Leandro tinha uma surpresa secreta preparada. "Para onde vamos?" perguntou ele. Clarice ficou surpreendida quando o carro mudou de rumo. "Já vais ver", sorriu ele com um ar enigmático. Ao chegar ao destino, Clarice ficou sem palavras. Era o Teatro Municipal de São Paulo, palco onde anos atrás ela havia dançado profissionalmente. Agora banhado por uma luz especial dedicada apenas a eles. "Leandro, o que isso significa?"
A tua lua de mel, respondeu ele ao sair do carro e oferecer-lhe a mão com um gesto cheio de dramatismo. No palco do teatro, um grupo de tango argentino os recebia, com 2 pares de sapatos de dança dispostos no centro, um par masculino e outro feminino. Gostaria de dançar? Perguntou ele com entusiasmo. Quero dançar com a minha esposa no lugar onde ela encontrou a felicidade, respondeu ele. Se me ensinar, acrescentou. Clarice tirou os sapatos de noiva e calçou-os de dança. Pela primeira vez em 5 anos, ela estava novamente no palco onde brilhara como estrela. Quando a música começou, com Puru na frente, a mesma que tocara naquela noite trágica, ela guiou Leandro nos movimentos básicos. Não era a mesma dança impecável que ela executava sozinha, mas uma versão mais enriquecedora. Era uma dança partilhada, imperfeita, mas repleta de amor. O teatro estava vazio, exceto pelos músicos, mas para Clarice era um espaço inundado de memórias, esperanças e a promessa de um futuro brilhante. Quando a música terminou, Clarice deu por si a chorar. Por que estás a chorar? Perguntou Leandro, com preocupação no olhar. Porque finalmente compreendi, respondeu ela num sussurro. O Roberto ensinou-me a dançar, mas tu ensinaste-me a dançar novamente. 2 anos após o casamento, Clarice estava no palco do Centro de Convenções NEMB, falando para 15 empresários sobre a transformação organizacional, alcançada através do foco nas relações humanas. Ela vestia um elegante terno azul escuro e manuseava o microfone com a confiança de alguém que havia descoberto sua verdadeira paixão. Quantos de vocês sabem o nome da pessoa responsável pela limpeza do seu escritório? Perguntou ela ao público. Apenas algumas mãos se levantaram. E quantos sabem sobre a vida dessa pessoa, se ela tem filhos, aspirações, estudos? Ainda menos, continuou ela. E quantos já pararam para pensar que talvez essa pessoa tenha habilidades que vocês subestimam? O silêncio na sala era palpável. Clarice havia se transformado numa das palestrantes mais destacadas, as mais procuradas do país, contratadas por multinacionais para falar sobre diversidade, inclusão e o valor da pessoa. Há 3 anos, eu era aquela pessoa que não se via, que limpava casas de banho, esvaziava caixotes do lixo e era considerada um objeto, acrescentou. Agora, sou a CEO da Fundação Clarice Fonseca, que já formou mais de 5.000 pessoas em situação de vulnerabilidade. A fundação, criada 1 ano após o casamento, contou com um financiamento inicial de Leandro, mas logo se expandiu graças às doações recebidas. Oferecia cursos profissionais, bolsas de estudo e, acima de tudo, respeito por aqueles que a sociedade havia deixado de lado, foram os pilares da transformação que a empresa do meu marido passou. Uma mudança que pode acontecer em qualquer lugar. Basta tratar os funcionários como seres humanos, não como meros recursos. Do seu lugar, Leandro observava com orgulho. Em 2 anos de casamento, ele testemunhou a evolução da sua esposa para uma líder inspiradora, que transformava a vida de milhares de pessoas. A sua empresa passou por uma transformação radical. A Sampaio e Associados posicionou-se como referência nacional em gestão. A sua empresa apresentava níveis de satisfação no trabalho que surpreendiam consultores de todo o mundo. A taxa de rotatividade tinha diminuído para 5% ao ano. A produtividade tinha crescido 40% e a empresa se posicionava anualmente entre as melhores para se trabalhar. Durante uma conferência, Leandro Sampaio foi abordado por um jornalista que lhe perguntou: qual é a chave do sucesso da sua empresa nos últimos anos? Simples, respondeu Leandro. Aprendi que quando se trata as pessoas com respeito, elas dão o melhor de si. Quando se aposta no bem-estar dos funcionários, estes, por sua vez, investem no... O sucesso da empresa era motivo de comemoração e, no âmbito pessoal, como estava o casamento? Leandro sorriu. Não poderia estar melhor. Clarice, dia após dia,
Ensinava-lhe algo novo sobre como ser uma pessoa melhor. Naquela noite, em sua casa, um duplex elegante e acolhedor no Jardim Europa, o casal jantava na varanda com vista para a cidade. Era uma tradição que mantinham com cuidado. Às 8 em ponto, desligavam os telefones e computadores para compartilhar o seu dia. Como tinha sido a conferência? Perguntou Leandro com entusiasmo. No palco, havia uma empresária que ficou emocionada ao me ouvir falar sobre minha experiência como empregada doméstica. Mais tarde, ele veio me ver e anunciou que implementaria um programa de reconhecimento na sua empresa. Uma vida mais transformada, por Clarice Fonseca Sampaio, corrigiu ele. 2 vidas transformadas graças a ambos, enfatizou. Sem a sua transformação, nada disso teria existido. Naquele instante, o telefone tocou. Era Marina, a irmã de Clarice, ligando de Recife com a voz entrecortada. Clary, tem que ver as notícias. Carolina Ferreira foi presa. Presa? Por quê? Fraude empresarial. A Polícia Federal descobriu que durante anos ela desviou fundos públicos. Os investigadores afirmaram que seu desejo implacável de destruí-los a levou a cometer erros que revelaram os crimes. Clarice desligou o telefone e contou tudo a Leandro. A informação foi chocante, mas também trouxe consigo uma sensação de justiça retributiva. Ela destruiu-se a si própria, observou Leandro. O rancor devorou-a por dentro. Sinto pena, expressou Clarice com honestidade. Ela desperdiçou anos da sua vida, tentando arruinar a nossa felicidade, em vez de se esforçar para criá-la. A sua é uma compaixão constante, mesmo para com os inimigos. Leandro sorriu enquanto beijava a testa dela, porque aprendi que guardar rancor magoa mais quem o nutre do que quem o recebe. No dia seguinte, Clarice estava na sede da fundação, um edifício de 3 andares no coração de São Paulo, completamente restaurado e mobilado. 15 funcionários trabalhavam em diversos programas, incluindo cursos de formação profissional, alfabetização de adultos e apoio psicológico a indivíduos em situação de vulnerabilidade. Contactou Roberto Silva, não o falecido cônjuge, mas um jovem de 22 anos que tinha sido o primeiro beneficiário da ajuda da fundação, anteriormente em situação de indigência, agora responsável pelo programa de inserção profissional. O que se passa, Roberto? Joana conseguiu. Ela foi aprovada no exame de admissão à Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica. Joana Santos. Não a antiga funcionária de RH, mas uma mulher de 45 anos que dedicou 20 anos a trabalhar como empregada doméstica. Ela fazia parte dos alunos do programa educativo. Graças a uma bolsa integral obtida através a fundação realizaria o sonho de Joana de ser advogada. Onde está ela? Perguntou Clarice, com uma emoção que a levou a derramar lágrimas de alegria na sala de estudo. Clarice encontrou Joana no meio de outros estudantes, todos unidos na celebração da vitória compartilhada. O que mais tocava Clarice era ver pessoas que a sociedade havia deixado de lado, descobrindo seu próprio valor. Dr. Clarice. Joana a abraçou com lágrimas nos olhos. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para um novo começo. Você conseguiu sozinha, respondeu Clarice. Eu lhes dei as ferramentas, mas sem a base nunca teria imaginado que fosse possível. Ao meio-dia, Leandro chegou à fundação com uma notícia emocionante. Querida, tenho que compartilhar algo com você, disse ele com um sorriso enigmático. O que é? A Fundação Ford quer financiar a expansão da nossa organização para outros estados, uma quantia de milhões de reais para os próximos 3 anos. Clarice ficou pasma. Era uma quantia suficiente para mudar a vida de dezenas de milhares de pessoas. Como conseguiste? Não fui eu que consegui, foste tu que fizeste isso. Eles assistiram às tuas palestras, analisaram os resultados da fundação e decidiram investir no projeto. Naquela tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, o casal traçou planos para o futuro. Com o financiamento conseguido,
Podemos expandir para 10 estados, disse Clarice, cheia de entusiasmo. Ela visualizava o impacto que teríamos e como você poderia dar palestras em todo o país, divulgando essa mensagem de mudança. Vamos tornar isso realidade, afirmou ela. Sem esse apoio, nada disso seria possível. Ao chegar a uma ponte que cruzava o lago, eles pararam para contemplar as famílias que desfrutavam de piqueniques. Crianças brincando, casais apaixonados. Um momento de paz total. Leandro, disse Clarice de repente, há algo que nunca te contei. O quê? Nos primeiros meses após o acidente, pensei em desistir de tudo. A dor era insuportável, a solidão opressora e, em mais de uma ocasião, pensei que seria melhor não estar aqui. Leandro abraçou-a, consciente da gravidade da sua confissão. O que te fez mudar de ideia? A raiva, respondeu ela com um sorriso triste. Raiva por ter sido tratada como se fosse lixo. Queria ser invisível. O que mais a irritava era ver outras pessoas passar pelo mesmo. Essa fúria manteve-me viva, até descobrir um propósito. E qual é o teu? Mostrar que cada indivíduo tem valor, que ninguém merece ser ignorado, que a mudança é sempre possível. Seguiu-se um silêncio de vários minutos, absorvendo a magnitude do momento. Sabes o que mais me impressiona em ti? Disse Leandro finalmente. O quê? Que transformaste a parte mais difícil da tua existência na causa mais significativa da tua vida. Ao regressarem à casa naquela noite, encontraram uma surpresa na sala. Marina, a irmã de Clarice, Marina, tinha viajado de Recife com um menino de 8 anos chamado Lucas, filho de uma prima que tinha falecido num acidente. Clarice, disse Marina com a voz embargada pela emoção. Os pais adotivos de Lucas se retiraram. É uma situação muito complicada, acrescentou. Ele não tem mais ninguém. Clarice ajoelhou-se diante do menino, que a observava com olhos tristes e cheios de desconfiança. Olá, Lucas. Sou a Clarice. Gostarias de morar conosco por um tempo? O menino assentiu timidamente. 3 meses depois, os trâmites de adoção estavam concluídos. Lucas tinha se integrado perfeitamente sua nova vida se desenrolava em uma escola particular. Ele recebia terapia para curar o trauma do abandono e, acima de tudo, experimentava um profundo sentimento de amor. Uma noite, com uma emoção que a comoveu profundamente, ele disse: Mãe Clarice. Pela primeira vez, ele pronunciava a palavra que sempre desejara ouvir. Obrigado por me escolher. Obrigado por nos ter escolhido também, respondeu ela, envolvendo-o num abraço cheio de amor. Na noite anterior ao 3º aniversário do seu casamento, Clarice e Leandro estavam na mesma sala onde a sua história tinha começado, agora transformada no coração da fundação. 200 convidados reuniram-se numa festa de beneficência com o objetivo de angariar fundos para novas bolsas de estudo. Há 3 anos, Clarice, do mesmo microfone, havia expressado: nesta sala, vivi uma humilhação pública e quebrei copos de cristal. Hoje, neste mesmo espaço, oferecemos a possibilidade de reconstruir vidas. O público, formado por empresários, ex-alunos da fundação, funcionários e amigos, respondeu com aplausos emocionados. Para Clarice, a experiência ensinou que as pessoas podem mudar, uma lição aprendida com o marido, e também aprendeu que até os lugares podem ser transformados. Esta sala não é mais um símbolo de, em vez de humilhação, encontrou esperança. Leandro subiu ao palco e abraçou-a. 3 anos atrás, confessou, fiz a aposta mais imprudente da minha vida. Apostei que uma empregada de limpeza não sabia dançar. Perdi 20 mil relolás, mas ganhei muito mais. Ganhei uma esposa, uma família, uma nova visão do mundo. Olhou-a nos olhos. Clarice, ensinaste-me que o verdadeiro triunfo não se calcula em dinheiro, mas em vidas transformadas, que a verdadeira força não reside em humilhar, mas em elevar. A festa terminou com uma apresentação especial. Clarice e Leandro,
No centro da sala, dançando tango entre amigos, familiares e aqueles cujas vidas foram influenciadas pela sua história, Lucas e Clarice moviam-se ao ritmo da música. A mesma música que tocara há 3 anos, agora não transmitia competição nem rancor, mas uma celebração do amor, da redenção e das segundas oportunidades. No final da música, Lucas correu para abraçar os pais, enquanto o público aplaudia com força, enchendo a noite com um eco caloroso. "Feliz aniversário, amor", sussurrou Leandro ao ouvido de Clarice. "Bem-vinda à tua nova vida", respondeu ele, beijando-a com ternura. Nas ruas de São Paulo, sob um céu estrelado, a cidade pulsava com histórias de esforço, superação e mudança. E em algum ponto dessa vasta metrópole, uma nova Clarice iniciava sua jornada. Uma nova identidade estava descobrindo sua própria força. Um novo final feliz se desenhava no horizonte. Pois, como Clarice havia compreendido, cada indivíduo merece uma segunda oportunidade para viver plenamente. Se esta narrativa te emocionou, inscreve-te no canal, dá um like e partilha nos comentários o que mais te impressionou. Gostaríamos muito de saber a tua opinião, de verdade.